Entrevista coletiva. Hoje o nosso quadro vai conversar com o ex-zagueiro Marquinhos Silva, ele que foi revelado pelo Corinthians, passou pelo Galo Mineiro, Náutico, fez história na capital vestindo primeiro a camisa do Figueirense, depois a do Avaí, jogou até na gringa, chegou a jogar na Turquia, na seleção brasileira de base sub-17, foi campeão mundial em 97. Marquinhos já tá na área ali com a gente, naquele estilo conhecido dele ali, ó, a barbinha, deixou crescer uma vez e levou pra vida toda. Boa tarde, Marquinhos, legal te receber aqui de novo. Boa tarde a todos aí do Clube da Bola, obrigado pelo convite e vamos falar um pouquinho aí do clássico. Ó, já sabes como funciona aqui o quadro, cada comentarista vai te fazer uma pergunta. Entrevista coletiva, você já encarou milhares aí na sua trajetória. Primeira pergunta para ti, do Diogo de Souza. Marquinhos, muito boa tarde, seja bem-vindo aí ao programa. Eu vou de imediato, aí, até pelo fato de ter jogado nos dois lados aí da capital, eu gostaria de um posicionamento teu, se possível, aí, se tu vê algum favorito para esse jogo, e se tu consegue identificar se é possível também, qual dos lados assim tu pode dizer que tu viveu o melhor momento da tua carreira. Sobre o clássico, como foi falado aí pelo Fábio, né, é difícil você chegar e falar que existe um favorito, tá? Porque eu acho que no clássico é igual, mesmo as equipes às vezes que passam por um momento conturbado. As duas equipes vêm num momento assim igual, é um clássico do desespero mesmo, que ninguém imaginava os dois clubes passando por isso. Então, assim, por peças, né, individualmente falando, eu acho que o Avaí leva um pouco de vantagem, mas quando a bola rola, e foi visto na última partida aí, né, da final da Recopa, o que aconteceu. Então, eu acho que tem um pouco da parte individual que eu acho mais qualificada a equipe do Avaí, mas dentro de campo, num clássico, é 50% para cada um. E falando da outra pergunta aí, eu já falei sobre isso, com certeza. O meu momento no Figueirense em 2015 foi o meu melhor momento na minha carreira como atleta, nos meus 20 anos de carreira. Então, o período que eu passei foi maior no Figueirense, né? Tem 2 títulos catarinenses e no Avaí eu tenho 1, mas falando mesmo como atleta dentro de campo, performance 2015 no Figueirense. Uma pergunta para o Marquinhos, agora lá de Criciúma com Renato Semensati. Grande abraço ao Marquinhos, prazer em revê-lo. Marquinhos, eu vou fugir do clássico aí, porque vocês estão tudo em cima do muro dizendo que clássico não tem favorito. E favorito tem, se vai ganhar ou não é uma outra história. Mas negócio de não ter favorito é o cara que quer ficar na muretinha ali. Mas vamos deixar o clássico de lado. Você trabalhou fora do Brasil com treinadores de altíssimo nível. Trabalhou no Brasil com um dos melhores treinadores do Brasil. Você, como falou, tem 20 anos de carreira. Nós estamos vivenciando aqui agora uma invasão de treinadores estrangeiros, em sua maioria portugueses, né? Mas treinadores estrangeiros, tem um argentino lá no Atlético, tem paraguaio no Coritiba, enfim. Por que, na sua visão, isso está acontecendo? Os nossos treinadores brasileiros pararam no tempo, ficaram atrás, o europeu, o estrangeiro, ele é mais dedicado e mais competente na parte tática? Você que trabalhou com os dois, por que esta invasão está acontecendo? E é uma invasão fixada em resultados. O Jorge Jesus veio, fez uma grande campanha no Flamengo, foi campeão de quase tudo, só não foi campeão do mundo. O Abel Ferreira hoje é bi da Libertadores. O Atlético Mineiro foi buscar o treinador, buscou um argentino, acabou de ganhar uma competição. O Corinthians também demitiu o seu treinador, foi buscar um treinador lá fora, que nem lá tem tantos títulos, mas tem trabalhos mais longevos. Qual que é a sua leitura para esse fenômeno neste momento? Olha, são vários fatores, tá, na minha opinião. Um deles, sim, eu acho que às vezes o treinador europeu está mais preparado do que alguns treinadores brasileiros, né? Tem muitos, né? Como você falou, tive 20 anos de carreira, trabalhei com muitos. E como atleta também tem um treinador que se acomoda, não quer se atualizar, né? Acha que porque venceu há 10 anos atrás, acho que o futebol é o mesmo e não é, né? Em todos os anos você tem que estar se qualificando, né? Então eu acho que nessa parte
dos treinadores, tem alguns sim, mas também tem muitos treinadores bons aqui, como você falou. O Jorge Jesus fez um belo trabalho no Flamengo, né? Conquistou e fez a equipe do Flamengo jogar como eu nunca vi, até na mão de outros treinadores, né? Então ele ganhou e convenceu. Então isso abriu a porta para outros treinadores. Mas para tudo isso também tem que ter um planejamento do clube. Não adianta você, vou trazer um português. Ele vai resolver. Tem um exemplo aqui que a gente com o Avaí, que não planejou nada, eu acho que só pensou simplesmente, vamos trazer um português que ele vai fazer igual o Jesus. E deu no que deu, ficou pouquíssimo tempo no clube. Então é tudo um conjunto, o planejamento do clube, mas referente à qualidade dos treinadores, tem treinadores no Brasil qualificados, como tem também treinadores que infelizmente não se reciclaram, e aí com isso está se abrindo aí oportunidades para esses treinadores estrangeiros. Aí a gente está conversando com o Marquinhos Silva, ex-zagueiro que defendeu Figueirense, que defendeu Avaí. Próxima pergunta para o Marquinhos é de Blumenau, do Emerson Luiz. Boa tarde, Marquinhos. O Alex, meio atacante que foi craque de bola, hoje é técnico do time sub-20 do São Paulo, disse certa vez que na seleção brasileira não jogam os melhores, e sim os preferidos do treinador. Na tua visão, hoje, Thiago Silva e Marquinhos, é da tua posição, é do teu ramo? São os melhores da posição? O Éder Militão, de vez em quando, é testado, enfim. Como é que você vê o momento da seleção, principalmente dessa dupla de zaga? Olha, primeiro sobre o que o Alex falou, muito feliz no que ele realmente disse. Eu falo, não serve só na seleção brasileira em si, nos clubes brasileiros, tá? Que muitas vezes não jogam os melhores. Às vezes os preferidos, às vezes são outros fatores também que envolvem o futebol, tá? E às vezes até o fato dos estrangeiros estar dando certo no Brasil é porque eles chegam aqui no Brasil e não tem isso. Eles não têm os preferidos deles. É quem realmente lá dentro de campo der resultado nos treinamentos são os melhores, meritocracia. Então, às vezes, é até isso o resultado. E falando da zaga brasileira, com certeza. Acho que o Militão vem num bom momento também, mas o Marquinhos é muito fora da curva, está muito acima. E o Thiago Silva também, para mim, realmente vem jogando em alto nível há muitos anos. Eu acho que até falaram muito sobre ele na Copa, injustiçado, na minha opinião. Ele teve lá que foi um zagueiro chorão, aí falaram que não servia para ser capitão. Ok, se pensasse dessa forma, tudo certo, mas dentro de campo ele continuava jogando, o nível dele sempre estava entre as seleções da Champions League, da Europa, e ficou um tempo sem ser convocado. Então, eu acho que está em boas mãos, sim, e com o Éder Militão vivendo um excelente momento também. Legal. Deixa eu só dar um recado, Marquinhos, pro pessoal de casa. Se agora a sua TV der uma tremida, não se assuste. É porque são duas lendas juntas na mesma imagem. Marquinhos Silva e Sérgio Badá. Pergunta é de Chapecó. Não se assusta aí, pessoal. Se der uma tremidinha, vai passar. Esse Mancha é uma figura, cara. Ele tá no ritmo de carnaval, não adianta. Mas um abraço pro Marquinhos. Já esteve participando conosco em outros programas. É realmente um profissional da bola diferenciado. E a minha pergunta é duas, na verdade, Marquinhos. Bem fácil. A gente viu o currículo dos dois técnicos aí que estão envolvidos no clássico hoje, o Júnior Rocha e também o Eduardo Baroca. Quem que está melhor servido de treinador? Você conhece os dois, conhece o Avaí, conhece o Figueirense, jogou nos dois, vive futebol. Quem que está melhor servido? Quem que está mais preparado para ser treinador? O Baroca no Avaí ou o Júnior Rocha no Figueirense? E se aquela festa que o time e o torcedor do Figueirense, porque eles fizeram uma festa, foi um baile na decisão da Recopa dentro da ressacada alguns dias atrás. Isso aí pode interferir de alguma maneira no ânimo dos jogadores do Avaí para o clássico de hoje? Referente aos treinadores, não tive a oportunidade de trabalhar, né, com eles, mas trabalhei com atletas que jogaram com eles, são excelentes profissionais. Claro que o Barroca tem uma experiência maior, né, em clubes maiores, trabalhando em Série A, né, de Campeonato Brasileiro, mas o Júnior Rocha também é um excelente treinador que vem fazendo um trabalho bacana. Então, assim, para não ficar em cima do muro, eu acho que o Barroca hoje tá mais preparado, mas o Júnior Rocha vem crescendo e fazendo belos trabalhos, né? E sobre a outra questão,
né, que você falou, foi até a respeito do que, perdão. Da festa que o Figueirense fez na decisão da Recopa. Sim. Foi uma festa Sim. lá dentro da ressacada, jogadores, torcida, comemoraram assim, com muito entusiasmo, nem poderia ser diferente, é um clássico, né? Isso aí influencia na motivação dos jogadores do Avaí hoje, que o jogo é no Orlando Scarpelli? Com certeza. Com certeza vai ser uma motivação a mais, até porque nessa partida o Avaí era favoritismo, né? Então tinha ali o favoritismo ao lado deles e aconteceu essa vitória por 3-1 e a festa toda feita pelos atletas. Com certeza eles vão querer devolver, né, isso que aconteceu lá, e vai ser aí um gostinho a mais para o clássico, que o havaiano vai querer tá dando troco aí por essa partida da final. Legal, vamos fazer mais uma rodada, vamos voltar para Floripa com o Diogo de Souza. E o detalhe, Marquinhos, estamos vendo aí, ou você está num baita escritório ou é uma loja do shopping, né? Tô vendo as camisas lá atrás, são suas camisas. Sim, aqui eu estou no escritório, tá trabalhando, né? Vida de empresário, de agente novo, tem que ralar, né? Como todos, e aí no sábado também a gente está trabalhando, fazendo algumas reuniões, planejando aí sobre a carreira dos atletas da empresa, e estou aqui no escritório, e tem os principais ali da carreira, da Turquia, Corinthians, Avaí, Figueirense. Legal demais. Próxima pergunta do Diogo de Souza. Ô Marquinhos, tu, mais uma vez aí tu mencionou o fato de ter vivido aí 20 anos como atleta e agora tu mencionas aí tua condição de empresário, segue no ramo. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre essa situação do futebol brasileiro. Nunca se falou tanto, ou voltou-se a se falar na espanholização do futebol brasileiro, que é alguns clubes aí despontarem e abrirem uma vantagem oceânica para os demais. Eu gostaria de saber, diante até dessa tua experiência, como é que tu analisa esse cenário, se é uma tendência mesmo, nós temos a abrir esse abismo entre meia dúzia de clubes e os demais ficarem com migalhas. Como é que tu vê essa situação? Olha, infelizmente, né, tá dessa forma, né? Mas eu acho que isso tudo engloba a falta de planejamento dos clubes brasileiros. Eu acho que vai ajudar muito o que vem acontecendo, né, que são as SAFs que vêm aparecendo, e vai ser que a maioria dos clubes vão tomar essas decisões, porque senão fica desproporcional, como você falou, né, algumas equipes com muito investimento, né, mas mesmo com esses investimentos todos, vinham num momento muito complicado, que aí ou entra uma empresa ou entra investidores, e aí começam a planejar. A partir do momento que você tem um dono, ele vai colocar as melhores pessoas para trabalhar para ele, e com isso, né, vai diminuir esse percentual de fracasso. Porque nos clubes brasileiros hoje, infelizmente, poucos que entram ali, e eu vou te dar um exemplo, que eu acho que eu dei até anteriormente, sempre falo quando eu participo, sobre o presidente do Fortaleza. O trabalho que ele fez no Fortaleza é gestão. É um cara que realmente entrou para fazer futebol, para fazer o clube crescer. E ele conseguiu. Então, assim, porque ele conseguiu no Fortaleza e outros não conseguem fazer em clubes maiores, que aí pode explorar o marketing, entre outras coisas que você pode explorar, porque muitas vezes ele não consegue comandar tudo. Ele não está ali realmente 100% para poder tomar as decisões e fazer o que ele acha correto. Então, no futebol, infelizmente, dentro dos clubes, tem isso, e por isso que eu falo que a SAF, eu acho que é a melhor forma de a gente estar fazendo isso daí. Os clubes todos têm um investimento bacana, conseguir ter um planejamento e, com isso, montar boas equipes e ter um campeonato mais competitivo. Legal, mais uma pergunta de Criciúma com Renato Semensati. Marquinhos, para mim, um dos grandes problemas do futebol brasileiro no cenário atual são as categorias de base dos clubes. Não vou citar o nome do profissional e nem o clube aí da capital, mas conversei com um técnico de base e ele foi convidado para trabalhar em um clube aí da capital e disse o seguinte, e perguntou o seguinte, tá, mas eu vou avaliar os jogadores? Não. Quem a empresa X trouxer é do clube, você tem que só treinar. E isso eu já ouvi em outros lugares também, só entra quem é de fulano, só entra quem é de ciclano. E aí a gente cai naquela, né? Não são os melhores, são os preferidos ou indicados. Você que atua na área, infelizmente eu estou falando de uma realidade, Marquinhos? Infelizmente, sim.
Você falou a principal dificuldade e o porquê dos clubes brasileiros estarem assim. Não é por méritos, né? Infelizmente, eu estou nesse meio, eu fui atleta por 20 anos, mas eu sei que agora eu tenho 1 ano e meio, né, com a minha empresa, e eu estou iniciando, e eu tenho resistência referente a isso, porque aí a empresa que está há 10 anos no mercado, há 15 anos, se eu vou lá e levo um jogador e ele leva o jogador da mesma posição do que a minha, com certeza é o dele que irá permanecer no clube. Então, assim, como você falou, são os preferidos, né? É o que a gente fala bem claro aqui, é o tal do esquema que tem no futebol. Vai se levar o jogador, é de tal empresário, não precisa nem avaliar, e tem muitos casos que falam, esse jogador tem que jogar. Então, muitas vezes você vê profissionais na base também de qualidade que está em casa. Por quê? Eles não aceitam isso. Infelizmente, é um sistema. Se você não entrar igual ao sistema, você está fora ou você vai ter dificuldade. Mas muitos profissionais preferem ficar em casa e ter a oportunidade de trabalhar num clube correto, que realmente ele vai poder avaliar e colocar os melhores para jogar, do que ficar sendo uma marionete, simplesmente o diretor ou quem seja, falando, esse tem que jogar, esse aqui não. E aí, simplesmente, ele não vai colocar o trabalho dele e se não conquistar os objetivos ali na categoria de base, ele vai ser mandado embora. Então, assim, infelizmente, é a nossa realidade. São poucos, tá, que pensam de forma diferente, mas a gente torce para que entre profissionais mais gabaritados nos clubes, para que possa estar fazendo principalmente esse trabalho de base que é tão importante para o nosso futebol e que com certeza o futuro está na mão desses jovens. Então você tirar a oportunidade de quem realmente tem a qualidade é muita sacanagem e eu como empresário, vou estar lutando sempre contra isso. Mais uma pergunta para o Marquinhos Silva, de Blumenau, com Emerson Luiz. Aproveitando, Marquinhos, esse gancho, a tua empresa, no caso, o que ela procura no jogador, no jovem? O que ela oferece em troca? Como é que é feito esse intercâmbio, essa troca entre jogador, envolvendo, às vezes, também famílias, e a tua empresa? Então, a minha empresa, como já fala agenciamento, é uma gestão de carreira, né? Então, a gente oferece todo o suporte para o atleta, marketing, material esportivo, assessoria jurídica, tudo que envolve futebol. Se o atleta precisa fazer um treinamento à parte, se ele precisa de um nutricionista, tudo isso. A gente oferece isso ao atleta, né? Mas a gente tem muita dificuldade, às vezes, de trabalhar com os pais, com os familiares, né? Porque eles se acham entendedores, é o filho deles, claro que eles querem o melhor, só que eles não entendem do mercado, né? Então a gente vê uma resistência muitas vezes em tomadas de decisões que prejudicam a carreira do jovem, né? Então eu estou começando até a fazer um trabalho, pegar atletas mais jovens, que a gente consegue moldar e mostrar principalmente para os pais também a importância de certas decisões. E aí, quando chega lá nos seus 15, 16 anos, na hora de tomar uma decisão importante, ele vai lá, vou te dar um exemplo, os pais muitas vezes se apegam à camisa. Eu quero meu filho jogando no Corinthians, no Flamengo, no Atlético Mineiro, mas só que ele tem que começar lá de baixo. Se ele quer chegar nesses clubes grandes, ele tem que chegar pela porta da frente. Como que é na porta da frente, na minha opinião? Se destacou num clube menor, esse grande viu ele jogando e vai chegar lá e vai querer contratar, vai colocar um dinheiro sobre o atleta e ele vai chegar com outros olhos dentro desse clube grande. Mas a gente tem essa dificuldade. O Flamengo quer, mas a melhor opção é você ir para um clube mediano. O pai vai falar na hora, não, eu quero que meu filho vá para o Flamengo. E muitas vezes ele não está pronto para estar no Flamengo. Ele vai ser mais um no Flamengo e muitas vezes vai passar o tempo e ele não vai jogar. Então, a gente faz realmente a gestão da carreira, mostrando os caminhos pelo fato de ter sido atleta, pelos cursos que eu fiz, por sempre estar conversando com profissionais dos clubes, a gente entende como funciona o mercado. Então, a gente procura estar dando essa gestão para os atletas e, em conjunto, para os pais também. Antes da pergunta do Badá, para a gente fechar esse papo, essa resenha boa, deixa eu perguntar para o Emerson. Emerson, alguém aí da quinta tentativa se enquadrou na resposta do Marquinhos?
Todos. Aí, tô Todos se vendo? enquadraram, viu, Tô. Mancha? É brincadeira? Eu só quero aproveitar o gancho rapidinho, antes da pergunta do Badá, voltando para ti, o que falou o Marquinhos. Eu conversei essa semana com um jovem técnico aqui de Blumenau de base, ele passou 37 dias em Portugal, e lá, a partir dos 5 anos em diante, o pai chega, solta no clube ou numa escolinha e vai embora, ele não fica. Para, evidentemente, como colocou o Marquinhos, para não ter essa pressão externa. Legal. Vamos fazer o seguinte, a gente fecha com o Sérgio Badá. Marquinhos, vamos ser bem sinceros aqui, dá para notar até na tua fala aí, e a gente sabe, né, nós que vivemos futebol a vida inteira, que é um mundo que tem gente boa, que tem gente séria, mas também tem muita trairagem no mundo desse futebol, né, cara? Então, como é que tá esse teu relacionamento com os dirigentes? Você que foi um jogador que conviveu com muitos dirigentes, esse teu relacionamento agora do outro lado do balcão, como agente, tem aquele dirigente que tu liga, que te atende, que te recebe bem, ou tem também aquele outro que tu liga, não atende, não te dá retorno? Como é que é esse relacionamento agora com os dirigentes, você sendo representante dos jogadores? Você foi bem demais na pergunta, muito bem nessa pergunta. Eu vou te responder, cara, infelizmente é muita trairagem, né? Eu tenho engolindo alguns sapos aí que na minha carreira em 20 anos eu não engoli. Porque realmente é você ligar e não te responderem, é você mandar mensagem também não, e depois virem com conversa esfarrapada para cima de você, e você sabe que não é a realidade. Infelizmente, eu tenho passado por isso, né? Mas é como eu falei, eu tenho que continuar o meu trabalho, eu não posso parar diante dessas situações, né, que são difíceis, porque eu já tive discussões, tá, com diretores renomados, e mesmo eu começando, né, porque eu sabia que eu estava certo, e esses diretores com uma conduta totalmente errada comigo, até pelo fato de eu estar iniciando, e acabei tendo represálias com o meu atleta dentro do clube, entendeu? Porque eu tive essa atitude, né? E logo depois de 3 meses, eles viram que eu estava certo, e aconteceu que eles desvalorizaram o atleta deles e foi vendido o atleta por um valor bem menor do que seria anteriormente. Então, assim, eu tenho dificuldade, mas como eu falei, a gente fazendo um trabalho sério, né, tem pessoas sérias no mercado, e que a gente possa sempre estar colocando mais pessoas desse nível para a gente estar valorizando também o nosso futebol. Mas que tem trairagem, tem muita, mas fazer o quê? Faz parte, eu sou insistente, a gente é brasileiro, né? Então não desiste nunca, não atendeu, a gente liga novamente e vamos fazendo dessa forma aí. Marquinho, agradecer demais, cara. Conversar contigo sempre é uma resenha boa. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá indo na nutricionista, algo assim? Pô, o homem tá magro, tá com shape, tá mais magro do que quando jogava, pô. Nada, que isso, quem dera. Tenho que voltar a fazer exercício. O único exercício que eu estou fazendo é de vez em quando batendo a bolinha. Até mandar um abraço pro pessoal do Manezinhos aí, que é o clube aqui de Florianópolis, que eu tenho bastante amigos lá, e de vez em quando a gente bate uma bola, porque de resto é só correndo atrás dessa garotada aí mesmo, que cansa também. Legal demais te receber, Marquinhos. Portas abertas do Clube da Bola, sempre pra gente bater essa resenha boa aí. Muito obrigado aí pelo convite, parabéns pelo programa, e sempre que precisar, estamos às ordens. Abraço aí para todos.